Jackson Kiches, que é um educador norte-americano, é um dos militantes mais ativos contra a violência de gênero. Ele fala o seguinte, que nós devíamos mudar o nosso discurso. Ao invés de se perguntarmos por que tantas mulheres são estupradas ou abusadas sexualmente, devíamos perguntar por que tantos homens estupram ou abusam das mulheres. Vocês acham que isso realmente é uma questão de educação? É só ouvir os pais falando assim, segura tua filha porque meu filho tá solto. Eu tenho horror quando eu escuto isso. É um absurdo isso. De catar a pessoa, ela repensa, refaz a frase, vamos de novo. Então, isso é um absurdo tão grande. Isso é cumprimento de shorts para sair à noite, pois não quer que os meninos não mexam. Quer dizer, você não tem nem liberdade de escolher o vestuário. Na verdade, você acaba... os meninos são o quê? Animais, né? Vivem por... Não, fora de controle, existe né? isso. Como assim? Nós somos eles o não reino podem civilizado. ser colocados em nenhuma redoma. Já as mulheres podem ser colocadas em todas as redomas, né? O que é outro absurdo, né? Talvez a gente tivesse mais homens falando sobre essa questão da diversidade, né, da violência, talvez a gente pudesse mudar esse cenário, né? Não é só as mulheres falando, mas os homens realmente entendendo isso e colocando esse discurso. Se tem uma né? coisa que eu acho que poderia ser mudada em casa e na escola, era isso. Só que eu acho que isso daí é um papel que... Eu não sei, eu pessoalmente tenho sempre a iniciativa de puxar a responsabilidade para mim, do que quer que seja, no que quer que eu esteja fazendo. Eu penso... Se você ouve, imagina o pai dos meus filhos falando um negócio desse, você tem que cair de pau. É tua responsabilidade fazer um negócio desse, sabe? Não dá pra ouvir quieta, não dá pra ouvir quieta toda piadinha que se faz ou todo preconceito que se ouve. Então, mas é que... eu gostaria de ouvir dos homens, mas assim, já que eu não vou ouvir, eu vou falar até cansar. Mas é que é uma questão cultural, de longas datas, que precisa ser mudado com essas atitudes, né? A mulher votou depois do homem, precisava pedir permissão para o marido para sair de casa, ou para usar uma roupa, ou para tomar alguma decisão. Então, assim, a mulher sempre esteve abaixo do homem na tomada de decisão. Na verdade, durante séculos aconteceu isso. Então né? A mulher foi totalmente alijada da literatura, das artes, do esporte, com raríssimas exceções. As mulheres antigamente que eram cantoras, eram mal vistas, estavam no teatro, eram vistas como mulheres da vida, porque escolheram uma profissão que não era própria para elas. Olha, até 32 a gente não votava. E até 1962, a mulher só poderia trabalhar fora de casa com a permissão do marido. Sim. Gente, nós estamos como falando... professora, na maioria das vezes, recente, né? Então, ao mesmo tempo, é recente. Nós estamos aí quase na segunda década do século XXI. O que mudou? Né? Algumas permissões, mas realmente, será que o discurso masculino ainda continua muito forte, né? Continua, porque a gente que está no mercado de trabalho, nós três, sabemos o que a gente enfrenta quando vai apresentar um projeto para o empresário. Você não tem, às vezes, a mesma credibilidade do que se fosse um homem apresentando. Né? A gente tem que lidar com todas as interferências para provar o nosso trabalho. Às vezes senti isso. Não sei se porque talvez eu seja meio sem noção para isso, eu nunca fui com medo. Não, eu nunca fui com medo também, Patrícia. Eu achando que podia me mandar... Patrícia é mais descolada, assim. Eu não sei se eu sou descolada. Eu acho que eu fui muito criada como menina. Eu vou indo, assim. Eu não planejo muito. Então eu não fico pensando, nossa, eu vou fazer uma reunião com um cara que é diretor do não sei o quê. Eu falo assim, na hora que eu chegar lá, eu vou encarar esse cara, ponto final. Não tem muita história, eu não tenho muito melindre. E como que é o resultado disso? Eu me dou melhor com os homens do que com as mulheres, isso é incrível. A maior parte dos meus amigos é homem. Eu acho que eu lido bem com os homens, assim. Talvez eles achem que eu seja, assim, meio esquisita, né? Eu não vejo assim. Eu também nunca tive... eu tenho minha empresa desde os 25 anos de idade. E eu posso dizer que há 25 anos atrás, era bem diferente quando você enfrentava o mercado de trabalho. Você ia numa reunião, numa associação, numa entidade de classe, você era a única mulher daquele segmento apresentando um projeto. Sim, nesse o mercado sentido. Amadureceu. Mas talvez por isso, Mariângela, você seja assim tão importante no mercado, porque olha o tempo de história que você fez como uma liderança feminina consistente em Londrina. Você passou por momentos em que não havia mulheres, no momento em que você se firmou como uma liderança e no momento em que você treina outras. Depois que você falou que tem 11 mulheres lá dentro, debaixo da tua tutoria, assim, é mulher pra caramba que você está treinando e que também está fazendo história, né? Sim. Estou cumprindo bem a minha parte aí de colocar a mulher. Mas hoje a gente também tem essa questão das marcas investindo também em campanhas publicitárias, relacionando essa questão da diversidade de gênero, né? O Boticário tem feito isso, um processo muito interessante. Verdade. Eles têm feito, inclusive, assim, as mudanças de comportamento dos jovens, de gays e tal, eles têm lidado bem com isso, porque eles fazem de um jeito bem humorado. Eu acho que as pessoas leve.
as pessoas levam numa boa. No Dia dos Namorados, eles fizeram uma propaganda, não sei se vocês vão lembrar, que mostrava um casal super assim, apaixonadérrimo, aí no final ele fala assim, como é teu nome? Aí todo mundo lascou o pau, que propaganda é essa, Dia dos Namorados, o cara nem era namorado. Mas é uma mudança de comportamento, uma coisa que poderia acontecer na atualidade fácil, né? Acontece facilmente. Teve um outro que o cara caíam pétalas, lembra? Do avião. E aí no final era outro que estava mandando. Eles têm feito assim um acompanhamento de realidades que eu acho super Porque o comportamento dos jovens mudou e mudou muito. Sim, talvez as marcas tenham que conversar com esses jovens que têm hoje muito menos preconceito, né? Sim, total. Tanto que os jovens no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, eles tratam a tia do cafezinho, o presidente da empresa, com a mesma igualdade, o mesmo linguajar, o mesmo respeito. Mas você acha que nesse cenário as mulheres vão se acender mais ou não? Vão. Eu acredito que sim. Que a mulher ela tem habilidade, ela tem essa habilidade sim, não é só isso, de relacionamento mais fácil. Elas estão sendo treinadas por uma geração que já se provou. Entendeu? Imagina, tua filha, minha filha, você acha que elas vão ter medo? Sim. Duvido. Não vão ter nenhum. E, por exemplo, eu tenho um filho homem e uma filha mulher. Eu trato do mesmo jeito. Eu tenho cuidado, assim... a minha filha só tem 13, né? Então, às vezes, eu tenho cuidado de falar assim, cuidado, onde é que você está indo? Assim, um cuidado físico até. Mas, para mim, quando eu vou comparar, eu dou os mesmos direitos para um do que eu dou para o outro. Até assim, porque isso, talvez, a educação dos meninos começa em casa, né? Eles vão retratar lá na empresa, onde eles vão no mercado de trabalho, essa visão que a família, e principalmente que a mãe passou, né? O meu filho brinca. Outro dia, na mesa de jantar, a gente jantando, ele virou e falou assim, olhou para mim e falou assim, você não vai levantar para lavar os pratos? Aí eu virei e falei assim, não, tô esperando você levantar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas você é mulher, né? Ai, pai, rápido, deixa eu fugir enquanto ela não me bate. Ele já acha graça, ele fala brincando. Porque ele já sabe que, assim, esse é um discurso que não rola. Inclusive, as mulheres ganham menos que os homens, até porque elas têm menos tempo para se dedicar. Porque, assim, elas trabalham mais, elas trabalham 10 horas por dia, porque somam os horários que elas têm de atividades domésticas. Os homens se dedicam apenas ao seu trabalho e aí eles têm condições realmente, talvez, de avançarem mais e ganharem mais. Cuidar da prole. Então, eu acho que essa divisão dos trabalhos domésticos vai ser fundamental no posicionamento das mulheres. Sim. E divisão do trabalho com os filhos, né? Haja vista quando outro dia a nossa amiga aqui viajou e o marido ficou louco, buscando e levando a filha para cima e para baixo. Ele achou aquilo assim, que ocupou muito a agenda dele. Ele, quer dizer, vive junto e não tem ideia do trabalho que dá você ter um filho, buscar para cima e para baixo, não é verdade? Dá muito, gente, dá muito. Quando o meu marido viaja, eu penso assim, ele sempre fala, você precisava mesmo era de um mordomo, né? Porque, gente, como é que você cuida da casa, de filho, de trabalho? É complicado, né? Gente, esse assunto não se esgota, né? Eu acho que a gente tem muito que falar sobre isso e os próximos programas, com certeza, a gente vai continuar abordando esses assuntos referentes à diversidade e aí que envolve toda a nossa sociedade. Esperamos você no próximo programa. Até lá! Tchim, 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 faz o tamborim, tchim, 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 e o viola faz tim-dom, batendo igual o meu coração, tim-dom-dom. Tchim, 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 faz o tamborim, tchim, 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 e o viola faz tim-dom, batendo igual o meu coração.